Boa noite, caros alunos. Mais uma semana estamos aqui para a nossa aula. Hoje, dia 2 de junho de 2021. Estamos próximos das nossas férias, né? Vamos lá. Gostaria que vocês me deixassem um recadinho no fórum para ver como é que está sendo as aulas, como é que vocês estão acompanhando, se estão entendendo, tá bom? Então, hoje nós vamos para uma próxima aula um pouquinho diferente. Hoje vocês vão precisar fazer anotações, tá? Eu vou falar bastante, então vocês precisam fazer bastante anotações, certo? Mas antes, eu vou passar um videozinho para vocês. É uma pequena reflexão que a gente vai ter, né? Então, em cima deste vídeo, que eu acho que reflete bem o momento. E para a gente começar a aula, assim, para dar uma esquentadinha, vamos para o nosso pequeno vídeo, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui, eu vou compartilhar a nossa tela aqui, da nossa gravaçãozinha, tá bom? Eu só vou cortar a parte da publicidade aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar agora uma programação especial. As tragédias ao longo da história sempre deixaram um legado de reflexão, de aprendizado e de mudanças. A pandemia provocada pelo novo coronavírus mobiliza no planeta ações emergenciais e imediatas. Mas a pergunta que fica é como é que vai ser o mundo pós-pandemia? Ao longo desse programa, nós vamos debater o tema com um convidado super especial, o professor e doutor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Leandro Carnal. Participam também dessa conversa as minhas colegas Mari Palma, Gabriela Prioli e Thaís Herédia. Professor, muitíssimo obrigado pela presença aqui na CNN para conversar com a gente. É sempre um prazer conversar com o senhor e exibir suas reflexões. Importante a gente saber lembrar, né, que o senhor é um dos intelectuais mais populares do país, 1,5 milhão de livros vendidos, muitos deles tratando aí de esperança ou de reflexões. Eu imagino que para quem faz o que o senhor faz há tanto tempo, esse período é um período, claro, dolorido, mas muito rico em termos de reflexão mesmo, né, de pensamento. O senhor já consegue enxergar aí um legado dessa pandemia para o funcionamento da sociedade? O senhor acha que o mundo muda mesmo de forma definitiva após o coronavírus? Eu tenho certeza que o mundo muda sempre. Todos os fatos concretos, especialmente os 3 fatos que aceleram a história: guerra, revolução e epidemia. São os 3 fatores, né? Ou poderia dizer, citando um livro do Diamond, armas, germes e aço. Ou seja, os 3 fatores que fazem a história acelerar. Eu usei em uma fala há pouco o exemplo que o Yuval Harari, meu colega historiador de fama mundial, deu. A universidade deles em Israel estava debatendo há anos se deveria ou não ser ensino à distância. Havia naturalmente gente contrária, gente a favor. Em uma semana, todo mundo ficou virtual e à distância. Isso é uma aceleração das coisas. Todos nós aqui, todo mundo que está nos ouvindo em casa, já tinha feito reuniões por computador, mensagem. De repente, passamos a fazer só reuniões. Então, o primeiro fator de uma epidemia, de uma guerra ou de uma revolução é acelerar processos que já estavam em curso. Então, essa é uma mudança irreversível. As mulheres estão no mercado de trabalho há séculos, as de classe baixa, fizeram a Revolução Industrial. Mas após a Primeira Guerra, elas ocupam todo o espaço enquanto os homens vão à guerra, e aí depois da guerra elas adquirem direito ao voto. Ou seja, é uma aceleração de um processo que já existia. Nós estamos vendo a história mudar tão rapidamente que há 3 meses, se alguém dissesse, como eu vi hoje, tanta gente com máscara entrando no prédio, seria detido por tentativa de assalto. E hoje, quem não está de máscara é visto como um infrator. Então, é uma mudança muito rápida, mas é assim mesmo. Qual será o caráter dessa mudança? É algo para a gente discutir ao longo do programa. Excelente. Quem quer começar? Vamos de lá para cá, daqui para lá.
Vou eu primeiro. Eu tive coronavírus, Karnal. E foi um momento de ressignificar muita coisa. É assim. mesmo? Não, mas já tô bem, já tô recuperada, já voltei a trabalhar. Oi. Mas foi um momento de ressignificar, de fato, muita coisa. E equilibrei ali uma questão de tentar entender o que está acontecendo de fato, que é um momento grave, mas, ao mesmo tempo, tentar colocar a energia lá em cima. Mas eu vejo que muita gente, às vezes, tenta romantizar o que está acontecendo, como se fosse uma oportunidade, de fato, de ser uma pessoa melhor. Tem como achar um equilíbrio entre isso? Bem, o vírus é um dado objetivo, ele não é moral, ele não é vingativo, ele não é ciumento. O vírus é um dado objetivo da natureza. Então, gente otimista contrai vírus, gente pessimista, esquerda e direita contraem vírus. Esse é um dado objetivo. A tentativa de dar sentido ao vírus é inteiramente nossa. Quando eu quero dizer, por exemplo, houve terremotos porque a gente não está amando o planeta Terra, eu estou supondo que eu possa ir lá na falha geológica e fazer carinho nela e dizer, dona Falha, não se manifeste porque nós te amamos muito, né? A natureza é neutra, são os homens que dão sentido a ela. Enquanto houver contato de homens com animais, especialmente, essa é uma das grandes fontes de doenças. Por isso, em continentes onde não havia muitos animais de carga ou nenhum animal de montaria, como a América pré-colombiana, era um continente muito saudável. Foi a chegada dos europeus que trouxe o cavalo, a galinha e tantos outros animais que fizeram com que gripes e outras epidemias começassem aqui entre os indígenas. Então, isso é um fluxo natural. A ideologização do vírus é uma tentativa de conferir sentido à natureza. Essa é uma antiga questão, né? Porque eu acho que a natureza existe para mim. Então, se chove no dia do meu casamento, eu digo, nossa, só porque eu estou casando hoje, está chovendo. Como se as massas de ar devessem respeitar o meu desejo de matrimônio, né? E devessem se deter. Ou está fazendo frio porque eu não trouxe casaco. Então, isso deve ser porque eu não trouxe casaco. Ou seja, a frente fria ficou esperando eu sair de casa e aí avançou sobre a cidade de São Paulo. Essa é uma fantasia nossa. O que a gente pode fazer é ação concreta contra o vírus. Agora, o vírus vai contaminar quem ele atingir e tiver com a resistência baixa. Pronto. Não dá nem para dizer que é uma coisa boa, nem que é uma coisa mandada, porque é ruim, porque envolve a vida humana. Gabi? Professor, indo na esteira da sua primeira fala, o senhor fala que essa epidemia acabou acelerando algumas mudanças que a gente já estava observando antes dela começar. E ontem eu li uma crônica do senhor que está num livro publicado em 2019, em que o senhor fala do futuro da escola e já diz isso, então, de como a gente vai acabar, como vai acabar esse fetiche presencial, mas fala também de como isso pode interferir na educação integral do indivíduo, porque a gente perde a sociabilidade. E aí a minha pergunta é, será que esse isolamento maior que a gente tem observado deve permanecer no mesmo grau? Ou depois que passar essa imposição do isolamento, a gente deve retomar os vínculos sociais, pessoais, mais rapidamente ou de forma mais intensa? A gente vai sentir saudade do contato pessoal ou a gente tende a ficar mais isolado? E quais as consequências disso? Nós somos muito pendulares, né? Há um ano, você e eu reclamávamos que tínhamos pouco tempo para ficar em casa. Há um ano, a gente publicava no Instagram família, que coisa maravilhosa. Como eu gostaria de mais tempo. Bom, como diziam os gregos, quando os deuses odeiam alguém, atendem às suas orações. Eis que todo mundo foi jogado dentro da família dia e noite, né? Então, nós somos pendulares. Na tradição histórica, depois de um período de recolhimento e morte, há uma grande explosão de vida. É o caso do Renascimento após a Peste Negra. Após a Revolução Francesa, a moda em Paris se tornou muito extravagante. Ficou internacionalmente famosa, porque quem não foi decapitado decidiu colocar no pescoço tudo que tinha, já que tinha conservado isso. A tendência histórica é que após o isolamento, toda epidemia passa. Até porque se não passar, não será um problema, nós teremos desaparecido. Mas toda epidemia passa. Então haverá uma tendência a uma explosão de sociabilidade, num primeiro momento. Eu não sei profetizar. Sempre que entrevistam um historiador, perguntam a ele sobre o que ele não pode falar, que é o futuro. Para isso, deveríamos chamar especialistas em profecias. O historiador, com alguma sorte, sabe alguma coisa do passado. Mas a tendência é um período de grande alegria, de grande felicidade, após uma guerra ou uma epidemia. São os anos 20 com o jazz, com os contrabandistas nos Estados Unidos, que geram o Grande Gatsby, o romance símbolo da década de 20. Então, tudo isso é tradicional. Agora, o que vai acontecer?
a tendência à escola perder o fetiche da presença já estava marcada, mas continua precisando de bons professores que preparem bons materiais e desenvolvam uma habilidade que nós professores não fomos treinados. Nenhum professor fez na licenciatura um curso como ser um youtuber, por exemplo. Nós estudamos psicologia da educação e não estudamos isso. Então, esse é um desafio muito grande. Thaís? Chegou minha vez. Eu estou por último, mas não é porque eu sou a mais velha, hein? Não. Bom, já quero deixar porque isso eu claro estou aqui. aqui, né? Eu vou negar até, exato, pelo menos entre as mulheres, eu vou negar até a morte. Karnal, você citou o Yuval Harari na sua primeira resposta, e eu estava pensando aqui na aceleração, você também citou. O último livro dele, que são as 21 questões para o século XXI, ele fala uma coisa que me chocou muito na época que eu li e que é o meu maior medo hoje, né? Que é a automatização, a digitalização, quer dizer, todo o processo do desenvolvimento do algoritmo vai transformar milhões de pessoas em seres irrelevantes. E aí, puxando a sardinha para o lado econômico, em que a gente está percebendo, inclusive, ganhos de produtividade das pessoas com a coisa do home office e tal, como é que você enxerga? Esse também é um processo de aceleração, quer dizer, seremos pessoas que vamos passar a conviver com hordas de trabalhadores irrelevantes? Ele já tinha começado essa ideia no livro anterior e, de fato, nas 21 questões, ele aprofunda isso. Uma coisa é uma crise de desemprego, como tivemos em 1929, ou no final da primeira década do século XXI. Ou seja, o PIB encolhe, o mercado encolhe e há pessoas que ficam excedentes esperando uma outra reinserção no mercado. O que ele chama a atenção é muito mais grave. É que com o avanço da tecnologia, o mínimo que você vai esperar de qualquer trabalhador, do mais simples ao mais qualificado, é domínio de inglês e de informática. Ora, nós temos um país onde o analfabetismo funcional é enorme. O analfabetismo efetivo diminui lentamente, mas o funcional já foi estimado por um especialista em mais de 50% da população incapaz de ler uma instrução simples. Essa população, que papel terá em um mundo onde o algoritmo, por exemplo, vai responder por tudo que for automático? Que papel terá, por exemplo, aquela pessoa que fez uma função que qualquer programa de computador substitui com maior eficácia? Então, isso, primeira questão que vai colocar em choque como estratégia de sobrevivência é que, se nós continuarmos achando que é possível excluir uma parcela tão grande da população, nós vamos colocar em risco a existência e a estabilidade do próprio capitalismo brasileiro. Ou seja, não é o que eu estou falando não é exatamente um discurso crítico do capitalismo, mas é que, se alguém acha que o capitalismo deve sobreviver, deve investir na formação dessas pessoas. Senão nós vamos cumprir aquela profecia que o Josué de Castro dizia há quase 60 anos, que o futuro do Brasil será um país de gente que não dorme, metade que não dorme porque não come, outra metade que não dorme porque tem medo de quem não come. Eu acho que essa é uma profecia ruim, né? O que fazer com as pessoas que não terão perspectiva de emprego? Aliás, imediatamente, pós-epidemia, o que fazer com a massa crescente de desempregados num país que não estava bem no campo do emprego pleno e vai piorar, né? O que fazer com isso? Se você achar que é possível se isolar em um condomínio fechado e que isso vai preservá-lo do ódio social, está enganado. Historicamente, um dia Versalhes é invadida pelos pobres de Paris. Um dia como outubro de 1789, em história, o povo invade Versailles. Quer dizer, se Luís XVI fosse mais estratégico, ou se tivesse estudado história, ele teria tomado medidas para impedir chegar a esse ponto. Bom, pré-pandemia a gente tinha 11 milhões já de desempregados, né? Vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente consegue ter uma ideia do que pode acontecer, infelizmente, com o Brasil. É um desafio que está se impondo para o mundo. Mas aí, professor, eu queria pegar um ponto que tem me chamado muita atenção. Eu vejo as pessoas um pouco divididas entre a negação do que representa essa pandemia e o medo. Queria entender se esse é um processo que se repete diante de
tragédias que são inevitáveis, que é praticamente o que a gente está vivendo aqui, né? Olhando para fora o que já aconteceu. Esse processo se repete e aí, historicamente também, vamos olhar para trás para ver se a gente consegue projetar um pouquinho. Quando é que essa chave vira? O que é que faz a sociedade encarar de frente o problema que está aí logo adiante? É uma pergunta complexa, porque nós fazemos essa pergunta, por exemplo, sobre aquelas pessoas que poderiam ter fugido de áreas controladas pelo nazismo, que eram grupos de alvo do discurso de ódio do nazismo, e não fugiram. Por que esperaram até que fosse assinada a solução final, e quando não era mais possível sair da Alemanha e a morte passou a ser uma realidade, além do preconceito e da violência já anteriores. Nós temos aquela famosa experiência que nunca deve ter sido feita, que é do sapo. Coloca o sapo na água quente, ele pula, mas vai aumentando 1 grau por hora e o sapo ficará na água até morrer, porque ele não nota. As mudanças lentas, como a questão climática, são difíceis de serem percebidas pelas pessoas. Agora, a negação diante de uma mudança brusca, nós estamos falando de um mundo que há 1 mês era outro. Há 1 mês era um outro mundo. Então, a mudança brusca tem como reação natural a negação. É a negação de alguém que convive, por exemplo, com alguém que tem um vício. Se você tem uma companheira, um companheiro ou um filho que tem algum vício, sua primeira reação, não, ele hoje fez isso, mas não é assim sempre. Porque você quer evitar olhar a realidade. Isso é instintivo e é humano. Agora, junto com isso, um processo mais estrutural e muito complicado, que é o irracionalismo e o anticientificismo que está crescendo. É uma reação, talvez, à incapacidade da ciência de se comunicar ou ser transmitida para o grande público, que leva à emersão de soluções mágicas, de crença em soluções messiânicas rápidas e imaginar que a primeira notícia, por exemplo, sobre um remédio vai salvar a humanidade. E quando, na verdade, o uso de um medicamento para qualquer doença tem que ser testado por muito tempo. Uma vacina efetiva contra coronavírus talvez ocorra o ano que vem, com alguma sorte, com muito investimento. Nós estamos pesquisando há 40 anos, com grande quantidade de recursos, vacina para HIV. Não existe ainda. Nós nunca encontramos um remédio que curasse a gripe. A varíola é o único de todos os males humanos que nós conseguimos eliminar da população. Uma doença entre centenas de milhares, e a diarreia continua matando, aliás, mais crianças nesse momento ainda do que quase todas as grandes doenças. Então não é tão fácil, porque falta vontade política, porque falta vontade social e porque os vírus muitas vezes são mutantes. Logo, você faz a vacina para a gripe do ano passado e o vírus já fez um download novo, inteiramente novo, todo ano. Nós estamos sempre nos defendendo do passado. É claro, as vacinas são corretas. O discurso contra as vacinas é um discurso homicida, que deveria ser penalizado criminalmente. Eu sempre distingo a pessoa que acredita na Terra plana, eu acho super simpático. Para mim, soa como um unicórnio lilás, alguém perturbado, talvez alguém que tenha fumado que não deveria. Mas não tenho nenhuma raiva de um terraplanista. Agora, alguém que fala mal de vacinas deveria ser interpelado judicialmente, porque isso é defesa de discurso criminoso e sem incitação ao crime. Mas o senhor vê espaço para essa virada de chave em algum momento? Quando é que ela acontece? Só quando de fato a tragédia chega? É muito difícil, porque faz tantas décadas que o homem foi à Lua, que olhando de telescópio daqui vemos restos humanos na Lua, deixados lá pelos astronautas, que as pessoas estão dizendo que ele nunca foi à Lua. Ou seja, se nós temos fatos tão comprovados como a Terra ser redonda, coisa que os gregos afirmaram, que outros cientistas do Renascimento demonstraram e hoje é indubitável, como é que tem gente que pensa assim? Realmente é um gesto contra o otimismo na espécie humana. Né? Nós temos quase que um gesto contra a espécie humana. Você sabe que uma das críticas mais frequentes e legítimas? Bom, esse vídeo é um pouquinho longo, então eu sugiro a vocês que, se querem continuar assistindo, só acessarem ali e verificarem, né? Porque o que eu queria mesmo mostrar para vocês era aquela parte inicial que ele fala da pandemia e que fala da aceleração dos processos, principalmente
na questão da educação, né? Então, que a gente estava vendo que os processos educacionais, eles estavam ali, como a gente fala, né? E era necessário, e não se sabe como vai voltar a ser esse normal, ou se antes era normal, ou se o que nós temos agora é normal, né? Agora, fato realmente é esse fato do analfabetismo funcional, até anotei aqui, né? Isso é a realidade, não tem como. Então, hoje a gente fala que existem muitas pessoas desempregadas, sim, porque muitas pessoas não estão conseguindo fazer o que vocês estão fazendo, assistir uma aula remota, um professor que está dando aula remota, né? Então, isso sim é um analfabetismo funcional. E outra questão que ele sempre fala, né? E eu também sou uma das vítimas dela, do inglês, né? Eu, infelizmente, me arrasto no inglês, né? Tô progredindo, mas ainda estou sofrendo. E a questão da digital, né? As pessoas, então, esses são os desempregados, o analfabetismo funcional. E, infelizmente, esses não têm mais remédio. Então, não tem mais como, né? Mas, seguindo a nossa aula, então, como eu disse, vocês querem continuar assistindo o vídeo, ele é bem longo, é muito bom. Então, foi só essa parte para vocês verificarem e para pensar realmente o que é que vocês querem da vida de vocês, né? Então, nós temos algumas questões que a gente precisa repensar. Mas vamos à nossa aula, realmente, o que é que nós temos, né? Então, eu deixei a aula semana passada já para vocês, e semana passada a gente, né, falou também algumas coisas da importância do capital de giro. Aliás, falei a aula toda sobre a importância do capital de giro, a forma como manter ele, né? E hoje nós vamos nos deter um pouquinho, né? Ou especificamente na questão do estoque, que sabemos que o estoque é um dos fatores muito importantes pela falta de capital de giro, né? Porque o estoque, ele é um dos fatores, assim, que determina a rentabilidade da empresa, que determina como é que eu vou dizer? Quanto tempo ele vai ficar, e vocês sabem que estoque parado numa empresa é prejuízo. Porque esse estoque, ele tem um custo. Ele tem um custo de estocagem, ele tem um custo de fabricação, e quando você compra o estoque, ele está parado e as duplicatas começam a vencer, né? Então, esse é um dos principais fatores que pode alterar a sua política, né, de necessidades, né? A questão de um lote de compra de fabricação, a necessidade de materiais são calculados acima de um sistema de informações, ou seja, você não tem um sistema de informações que controla especificamente o teu controle de estoque, o quanto eu preciso comprar, um sistema de vendas. Então, isso daqui é uma das principais causas da falta de capital de giro das empresas. Voltando para quem chegou agora, eu tinha falado, inclusive, que hoje vocês iam ter que fazer anotações, tá? Que não ia ter slides, que eu só ia passar conteúdo falado para vocês, né? Então, quando vocês não têm um sistema que faz esse controle especificamente de estoque, a cada quanto tempo eu preciso comprar o estoque? Né, essa entrada e saída de estoques, isso é a chave principal para a falta de capital de giro. Então, assim, o que a gente pode dizer, né? Que tem outros aspectos também que levam as empresas a alterar as quantidades efetivamente demandadas. Tem um custo de estocagem, porque você precisa estocar o produto, você tem que ter um pavilhão para ter produto estocado, né? Você não vai poder deixar, dependendo do produto, tem que estar tendo um local coberto, um local protegido, né? É como os escritórios de contabilidade antigamente guardavam horrores de papéis, tinha o quanto custa um metro quadrado, um aluguel de um metro quadrado, para manter aquela quantidade de papéis. Hoje você mantém um escritório sem espaço, porque é tudo online, e você devolve toda aquela documentação, que não precisa mais disso, tá? Então, tem que pensar quanto custa o metro quadrado, quanto custa o metro quadrado de um estoque de um produto, para manter um produto estocado. Sendo que hoje você compra,
em 24 horas o produto vem de qualquer lugar do país, né? Então, o custo de colocar um pedido na ordem de fabricação, tu tem que ter isso, tudo tem que estar analisado, né? Os materiais de pesquisa, a necessidade de estoque de segurança. Então, quando você tem um sistema, você faz, como é que eu vou dizer, tem um estoque de segurança. Esse sistema faz esse controle da necessidade do estoque de segurança que você tem. Um exemplo, eu sempre comento com meus alunos, é na tua própria casa. Você sabe, agora me ocorreu, café e açúcar, por exemplo. Você sabe quanto café você consome por mês, quanto de açúcar você consome por mês. Ok? Ou aquelas pessoas que fazem compras semanais, enfim, ou quando for. Você não vai esperar terminar todo o produto para comprar um outro produto. Quando você pega a última embalagem, você automaticamente vai comprar um novo, porque senão você vai ficar sem. E numa empresa é a mesma coisa. Então, isso é uma necessidade, é uma segurança. Você tem esse estoque de segurança que tem que ter, né? Então, são coisas muito importantes que podem determinar as políticas de alternativas, né? Estocagem, assim, tem alguns conceitos, né, econômicos, né, que têm que ser avaliados, né? O ponto de pedido. Qual é que é o teu pedido? Eu faço o pedido de manhã e entrego de tarde, né? E aí eu tenho um lote econômico, né? E o que representa esse lote econômico, esse produto que você comprou? Quanto tempo eu tenho de entrega? Quanto tempo eu tenho que entregar? Eu faço um pedido hoje, eu entrego amanhã. Quanto tempo esse meu produto fica estocado? Então, né, colocar na ordem, né, uma coisa muito importante é, quando você tem um pedido, colocar na ordem o pedido para fabricar o produto, para fazer a fabricação, para produzir, enfim, o que for, é manter esse controle, manter essa ordem. Aí você não precisa ter um estoque gigantesco. Então, são alguns controles que precisam ser mantidos, né? Um estoque de segurança, por exemplo, é um volume adicional que você tem no tempo padrão, alguma coisa que você tem para garantir uma interrupção de um fornecimento, um pedido que possa atrasar alguma coisa. Aí você vai dizer, tudo bem, professor, mas se eu ficar com a minha indústria parada um dia? Tudo bem, exatamente isso. Tem que ter um ponto de equilíbrio, uma margem de segurança do teu estoque. Isso, o teu controle vai te dizer quanto tempo eu posso ficar sem receber produtos, sem que a minha indústria pare. E aí são algumas estratégias que precisam ser seguidas. E aqui também entra a questão do... alguém diz assim, eu vou adquirir porque esse produto vai aumentar. Quanto você vai pagar de juros no banco para comprar esse produto? Quanto por cento esse produto vai aumentar? Porque, às vezes, pode ser conversa de vendedor. Quanto por cento esse produto vai aumentar? Quanto por cento você paga de taxa de juro bancário para aproveitar uma promoção do produto? E, dependendo do produto, ele pode ser um produto, principalmente se for produto perecível, aí as ofertas são tentadoras. E ali, realmente, a oferta tentadora é perigo na certa. Alguma coisa tem de errado. Esmola, né, milagre, só Deus. Então, são coisas que precisam ser observadas, né? Com certeza precisam muito, 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 muito ser observado esses pontos, tá? Primeira coisa que você precisa avaliar, quanto por cento o meu produto o meu vendedor está me oferecendo vai aumentar? Quanto por cento eu vou pagar de juro se eu precisar buscar um capital de giro bancário ou emprestado? Quanto por cento de juro? Qual é o prazo, né? Então, quanto por cento de juro vai aumentar o
produto que está sendo comprado, quanto por cento de juros eu vou pagar para o banco se eu não tenho capital de giro, quanto por cento eu vou produzir a mais, qual é o valor, né? Qual é o valor que isso vai me representar dentro da minha empresa, quantas parcelas eu vou pagar, que daqui a pouco o meu fornecedor tem todo aquele desconto, mas antes ele fazia com 30 dias, agora você vai ter que pagar em 3 vezes dentro de 30 dias. Daí piorou. Então, isso precisa ser muito verificado para você não ficar sem capital de giro. Então, algumas coisas assim, que são muito importantes que precisam mesmo ser verificados. Por exemplo, se você compra o teu produto e aí você tem lá no teu cálculo, no teu sistema que você calcula, tudo, digamos que o teu produto fique 40 dias lá no estoque, tá? 40 dias. Um prazo médio de estocagem fica lá 40 dias. E você tem um prazo médio de cobrança de 25 dias. Você tem um prazo médio de pagamento dos teus fornecedores de 25 dias, ó. Tu tem um prazo médio de cobrança, veja bem, ó. Teu produto fica estocado 40 dias, tu tem um prazo de cobrança de 25 dias para os teus fornecedores e tu tem um prazo de cobrança dos teus clientes de 25 dias e você tem um prazo de pagamento dos teus fornecedores de 25 dias. E olha o principal detalhe, eu tenho um prazo médio de pagamento, as minhas despesas operacionais dentro lá da minha empresa, enfim, o que for, de 20 dias. Então, analise bem, se o meu produto fica estocado 40 dias, eu fico com 20 dias, eu demoro 25 dias para cobrar, nesses 25 dias para cobrar, eu tenho 25 dias para pagar meu fornecedor e eu já tenho 20 dias para pagar as minhas despesas operacionais, né? E aí, eu pergunto assim aí para vocês, como manter o capital de giro nessas condições? Não tem como. Não tem capital de giro que mantenha aqui, porque o meu produto fica estocado muito tempo. Meu produto fica estocado muito tempo em relação ao período que eu vou receber e o período que eu vou pagar e o período que eu tenho que as minhas despesas operacionais dentro da minha empresa, que elas ocorrem, né? Na média, na minha média, eu tenho que pagar minhas despesas em 20 dias. Então, como é que eu vou manter um capital de giro assim? Não tem como. E aí, eu pergunto, qual a estratégia, né? Pergunto para vocês, qual a estratégia adotar? Neste caso aqui, né? Perguntando para vocês, qual a estratégia adotar? Aí, cada um de vocês vão ter que adotar uma estratégia dentro da empresa de vocês. Qual é a estratégia que vai ser adotada? Eu vou continuar comprando e estocando 40 dias? Eu vou adotar alguma política de cobrança menor? Agora tem que ver se o meu cliente também aceita. Ou a estratégia de fornecedor, né? Cada um vai fazer uma estratégia dentro da sua empresa. Então, qual é a estratégia a adotar? Não tenho capital de giro. Como manter o capital de giro de uma empresa nessas condições? A gente sabe que, por exemplo, um prazo médio de estocagem, ele é um indicador que ele está relacionado, basicamente, ao tempo de armazenagem de um produto, de um estoque, né? Uma coisa assim, a grosso modo, como se costuma dizer, né? A sua utilização tem como o tempo, né? Que o material fica dentro do pavilhão, né? E até tem todo o seu monitoramento, essa estocagem tem todo o seu monitoramento, desde a entrega do material até o produto ficar pronto para a venda.
Não significa que eu comprei esse produto e chegou lá e ficou. Não. Ele tem todo um período de processamento, de fazer ele até ficar pronto para venda. Então, quando a gente fala em prazo médio de estocagem, é desde o dia que ele chegou até ele ficar pronto para venda. Então, esse que é o prazo médio de estocagem. Então, isso tem que ter bastante cuidado. Mas depois, como que eu vou fazer? Como que eu não vou fazer? Então, isso também tem que ter alguns controles dentro da própria empresa. Tem algumas fórmulas, né? Tem vários, tem autores que... Eu utilizo vários aqui, eu utilizo este daqui, o Alexandre, que eu já passei para vocês. Eu utilizo este daqui também. Eu utilizo este também, né? Que são esses... Eu uso esses três basicamente, né? Tem algumas fórmulas para calcular o prazo médio de recebimento, o prazo médio de estocagem, né? O estoque médio, e geralmente ele é tido por dias. Então, isso a gente faz um cálculo por dia. Tem alguns autores aqui que ele diz que o estoque médio inicial subtrai-se do estoque final e divide por 2. Então, eu tenho o estoque inicial menos o estoque final, divido por 2 e eu tenho um prazo médio, né? Um prazo médio. Mas aí é meio que subjetivo, e tem algumas outros que falam que tem outras modalidades, outras fórmulas, que eu tenho que calcular os custos da mercadoria vendida e dividir pelos dias, e assim vai sucessivamente, né? Mas o mais frequente deles é o custo médio das mercadorias, né? Que ele é tido por dias, que seria igual aos períodos frequentes de 360 dias, que o ano comercial sempre é 365 dias, um ano, né? O balanço de uma empresa, a avaliação sempre 360 dias. Mas professor, o ano tem 365. O ano comercial é 360 dias. Então, sempre que eu for fazer este cálculo, a gente faz com 360 dias. Então, para obter a média, né, de contas a receber, também eu posso fazer um outro cálculo, né, que ele é decorrente das vendas a prazo. Então, é necessário coletar essas informações, então sempre tem que ter um controle, seja ele num caderno, né, numa planilha, um sistema. Então, é necessário coletar o maior número possível de saldos existentes nas contas a receber, ou somar tudo durante um período, e dividi-las pela quantidade de saldos coletados, né? Então, por exemplo, eu tenho contas a receber, X mil, tenho quantos fornecedores, quantos clientes, né? Isso divido, é uma média. Também é um cálculo muito simplório. Como os autores que eu falei, também tem outras formas também que pode ser feito, né? Também tem um outro que também deve ser seguido, né? Que é o pagamento de fornecedores, né? Então, por exemplo, tem algumas formas também, o prazo médio de fornecedores, pagamento de fornecedores, né? Então, tu vai dividir pelas compras, vezes 360, e estes autores aqui também eles falam, de geral todos eles, né? Que tem que fazer o custo médio do produto, que é o correto, é o custo médio do produto, mais o estoque final, menos o estoque inicial, aí você vai encontrar o custo médio, que eu acredito que vocês já devem ter a disciplina de custos, né? Então, você vai encontrar, deixa eu ver aqui agora, por exemplo, um exemplo, né? Eu tenho um custo médio mais estoque inicial, mais estoque final, menos estoque inicial, digamos, de R$1.000, né? Mais 550, menos 290, vai ter 1.120, ok? Prazo médio de fornecedores, então vai ser dividido pelas compras,
vezes os 360, que é o ano comercial, né? Igual a 600, que vai ser dividido pelos 1.260, vezes o 350, que daí eu vou ter um prazo médio, meus fornecedores, de aproximadamente 194 dias, 24. Então, isso seria aproximadamente, estou fazendo aqui por alto, pode ser que eu tenha errado, tá? Estou fazendo por alto aqui, de alguma coisa de cabeça e outras coisas na calculadora. Então, isso são fatores primordiais que vocês precisam. Calcular o prazo médio de pagamento dos fornecedores também dentro de cada histórico de uma empresa de vocês. Então, vocês têm os fornecedores, ok? Quantidade, dividido pelas compras, né? E vezes os 360. Pronto. Muito, muito simples. Depois também eu posso fazer o prazo médio de recebimentos, também sempre em dias. Deixa eu verificar a minha hora aqui. Também sempre em dia, tá? Eu preciso ter o prazo médio de recebimentos, e o que seja, é o tempo médio em dias entre a minha venda e efetivamente o recebimento. Ok? Então, esse é meu prazo. Entre o dia que eu vendi, o vendedor pegou o telefone aqui, vendeu o produto, ok, fechou, né? Veio a nota, saiu, ok? Vendeu o produto e emitiu o boleto, borderou, sei lá como cada um chama, com vencimento. Então, esse é o prazo médio de recebimento, né? Então, isso vai ser desde o ponto zero até o final. Então, imagina-se assim, por exemplo, eu tenho uma entrada zero, por exemplo, se a sua empresa vende parcelado em 3 vezes, agora me ocorreu, vende parcelado em 3 vezes, certo? Uma entrada zero, sem entrada, ok? Eu vendo em 3 vezes sem entrada. 1, 2, 3, ó. 3 vezes sem entrada. Certo? 3 vezes sem entrada. Então, o que eu vou ter? Qual é meu prazo médio de recebimento? Vai ser quanto? A minha entrada vai ser zero à vista. Meus próximos 33% será nos 30 dias. Meus outros 33% será nos 60 dias. Né? E meus outros 34% será quando? Em 90 dias. Eu posso pegar os 3 e dividir. Esse é meu prazo médio de recebimento. Lembra que eu vendi em 3 vezes? Uma entrada zero. Então, eu vou só daqui a 30 dias. Então, o prazo médio de recebimento é o tempo em dias entre a venda e o efetivo recebimento. Peguei o telefone, vendi o produto e o efetivo recebimento. Ok? Então, vendi em 3 vezes sem entrada. Eu vou receber em 30, 60 e 90. Aí também, depois, pode-se fazer, mais adiante, tu pode calcular também, para você ter essa garantia, quanto que teu estoque gira. Quanto tempo teu estoque gira? Para você saber em cada quanto tempo o teu estoque, você muda completamente ele. Isso quer dizer, sai todo e estoque zero.
Então, um exemplo, o giro do estoque, né, ele é igual ao total das vendas dividido pelo volume médio de estoque. Se o volume médio de um estoque mensal de um supermercado, por exemplo, vamos pegar um item aqui, garrafas d'água, né? Deixa eu ver, são vendidas, por exemplo, 12 mil delas por ano, o giro do estoque pode ser 4 vezes, significa que o estoque foi completamente renovado 4 vezes. Né? Então, digamos que um supermercado, 3 mil garrafas de água são vendidas, né? 12 mil delas por ano. Então, neste exemplo, né? Então, vamos lá. Um volume médio mensal do estoque de um supermercado média dele é 3 mil garrafas de água. Ok? 3 mil garrafas de água e são vendidas 12 mil delas no ano. Então, significa que o estoque médio é de 4, ele foi renovado 4 vezes no ano. Totalmente foi renovado no ano. Também sabe-se que essa é uma das principais dificuldades de calcular o prazo médio de estocagem, né? Isso é difícil. Tem que mudar um pouco a cultura das empresas, ainda mais principalmente nessa época que todos querem economizar ao máximo. Aí é aproximadamente, mas aproximadamente não dá. Então, se tem essa dificuldade e, por vezes, se tem muito prejuízo, muitos prejuízos, né? Porque o valor das compras, elas podem estar mudando e eu posso receber um pedido e não ter o produto no estoque, ou ter uma quantidade em excesso e me falta outra. Então, esse é uma principal dificuldade para manter o valor, é o fato de que o valor das compras brutas também não é informado, né, principalmente nos demonstrativos financeiros. Quando lá na aula retrasada eu falei da importância dos demonstrativos financeiros, na aula da semana passada eu falei do capital de giro e dos fatores, esse era um dos fatores que afetavam o capital de giro, né? Então, os demonstrativos financeiros, às vezes, não representam a verdade, ou seja, a cultura ainda existe de não fazer as coisas corretas. E aí eu não vou conseguir calcular o prazo médio de estocagem, em função do que eu preciso de demonstrativos financeiros fiéis. Então, neste caso, por exemplo, né, o prazo médio de estocagem também é um indicador que relaciona o tempo de armazenamento do produto no estoque e a sua utilização como todo ele, né, materiais prontos, como eu já falei lá anteriormente, né, até a hora da venda. Também existe os que trabalham com estoque para fins estratégicos. Neste caso aqui, eu me lembro que no começo do ano passado, quando houve muita falta quando começou a pandemia, que as empresas não estavam preparadas e tal, eu me lembro que uma grande empresa, ela se subsaiu, não é no país, aqui é fora do país, se não me engano foi em Portugal, agora não vou lembrar o nome da empresa. Perguntaram qual foi a estratégia que eles tiveram para que não sofreram com a Covid.
Aí eles falaram assim, tiveram duas estratégias fundamentais. Colocaram o setor de rotatividade trabalhando em casa, tendo um controle, e a estratégia principal, eles tinham estoque. Que enquanto os outros, da mesma área deles de produção, da mesma área de segmento de mercado, não tinham estoque, e eles estavam com um estoque grande, que eles tinham investido, que eles tinham, era uma estratégia que eles tinham tido de investir no estoque. Então, para eles, foi um fator muito relevante. Então, claro, neste sentido, assim, como eu disse, dependendo da estratégia da empresa, o que ela quer fazer. Tá? Então, aí foge um pouquinho do prazo médio, né? Tirando essa questão que a empresa esteja adotando uma estratégia de estoque. Aí, cada empresa tem as suas estratégias definidas e sabe-se lá o porquê que ela fez aquela estratégia de estoque. Neste caso da empresa, eu não vou conseguir me lembrar qual era o ramo da empresa que foi assim, teve uma lucratividade muito alta, em função de que era a única empresa no país que tinha aquele produto em estoque. Não vou me lembrar o que era, né? Então, mas na verdade, né, isso são casos raros. E agora alguém vai me perguntar assim, né, imagina se hoje houvesse uma grande quantidade de matéria-prima para fazer o produto da vacina da Covid, né? Hoje existe mão de obra, existe laboratórios, existe tudo, mas não tem a matéria-prima, que é para um componente que vai na vacina, um componente, então tem essa produção limitada, que é a falta de estoque. Mas também aí está aquela questão, quem iria saber que teria necessidade deste determinado produto? Não se sabia, né? Não se sabia, não se tinha como. Então, tem essa produção limitada também, e por sua vez é uma corrente de produção limitada, por isso que vem nessas questões assim, de idade, de faixa de idades prioritárias, para estar fazendo a vacina, certo? Então, como vocês viram no filme anterior, também agora nessa entrevista anterior, também ele estava falando sobre isso, né? Essa questão tá. Esse é uma estratégia que não tinha como saber, não tinha como verificar, nem os próprios países aí que foram acusados de algumas coisas, não tem o produto, não tem a matéria-prima, né? Então, isso é um fator também que é limitante. Tá? E, né, salvo a empresa, que agora não estou me lembrando o nome de qual era a área que estava com esse estoque. Então, deve ser levado sempre em consideração as estratégias dos gestores, né? Tanto na produção quanto na sua venda, tem que ser verificado, né? E precisa compreender que o prazo médio, né, de estocagem é importante ter em mente que fatores evolutivos do seu cálculo precisam estar em constante atualização, porque isso também pode acontecer algumas adversidades que esse prazo médio vai alterar. Então, esse meu prazo médio, ele não é eterno. Eu posso estar com esse prazo médio numa questão, numa economia que estava andando numa linha tal. Aí depois tem uma economia que virou no X, Y, e daqui a pouquinho virou no menos X. Então, o meu prazo médio precisa ser revisto todo instante.
Então, toda hora eu preciso ser revisto. Não é uma vez feito na vida, meu prazo médio que vai ser aquilo. Então, eu preciso sempre verificar e, principalmente, quando algumas estratégias da empresa mudarem, precisa ser revista essa questão do prazo médio de estocagem também. Tá? Principalmente por algumas estratégias da própria empresa precisam ser revistos, e fatores como, se vocês lembrarem das primeiras aulas, eu também sempre falava das questões que as empresas precisam verificar o ambiente onde elas estão inseridas, local, regional, nacional e internacional. Agora vocês estão entendendo por que elas tinham que verificar todos esses fatores. Aí você diz, mas o que tem a ver? É claro, por exemplo, hoje, na crise que nós estamos, são alguns setores que estão sobressaindo, outros não, outras atividades vieram. Então, assim, por exemplo, tem locais, por exemplo, no Brasil, que já estão andando muito bem, tem outros que estão sofrendo muito agora, outros sofreram há meses atrás, por isso que tem que ser analisado fatores locais, regionais, e fazer as suas políticas de estratégias de cada empresa, tem as suas práticas que elas precisam ser implementadas, não é uma vez na vida e depois tu seguir aquilo pelo resto da vida, não é uma lei, não é norma, que não vai mudar mais, elas mudam, sim, baseado nesses fatores que eu falava sempre no começo. Precisa ser analisado o contexto onde as empresas estão inseridas, local, regional, nacional e internacional. Precisa avaliar seus concorrentes, né, que é muito importante, para todas essas questões. E ainda também nós temos mais alguns fatores, que temos o custo das mercadorias, também precisa corresponde aos produtos comercializados durante um determinado período, ou pode ser um valor de venda de alguns itens que tenham alterado. Também a mão de obra também pode ter sofrido alguns fatores, alguns efeitos, né? E isso vai fazer um reflexo no prazo médio, inclusive, porque você vai calcular os custos para chegar no prazo médio. E aí, posteriormente, tu vai tomar algumas decisões estratégicas, né? Aí tu pode também ver, né, se o prazo é calculado em dias, logo, um valor mais alto significa que os produtos permanecerão armazenados por mais tempo. Um valor baixo indica que um estoque sai rapidamente, né? Então, quando você faz o cálculo, quanto mais alto esse número, mais alto é o tempo que o prazo médio que esse produto fica estocado. Quanto mais baixo o número, prazo médio, mais baixo que esse produto fica estocado. Lembra do que eu falei atrás das garrafas do supermercado? Também existem alguns dados que precisam ser observados. Por exemplo, o estoque das unidades nas mercadorias que vocês têm no mercado. Por exemplo, o custo médio das mercadorias, a moeda. Na verdade, o que precisa fazer de primeiro é fazer um levantamento dos dados necessários para calcular um estoque, né? Ou para calcular, para fazer um cálculo. O estoque médio em unidades é o custo das mercadorias vendidas em moeda utilizadas, né? Tu tem que, como eu vou dizer, tu tem que deixar todo ele na tua moeda que você está fazendo um cálculo. Por isso que também a gente fala, quando a gente está fazendo essas análises, tem que deixar sempre na mesma moeda, né? As informações também podem ser obtidas em softwares de gestão, como eu sempre falei,
ou também podem ser obtidas nos controles administrativos, pode ser tiradas também nos balanços da empresa. Enfim, tem uma série de algumas questões que precisam ser observadas, né? Que vocês podem ir olhando dentro de cada empresa, sabendo que cada uma vai ter um prazo médio dentro da sua empresa, né? Também tem um outro dado bem fácil que também pode ser feito, um estoque médio de uma empresa, né? Ou pode pegar pelo custo das mercadorias vendidas, pelo estoque médio, então, para você chegar ao preço médio de estocagem. Tu pode ter um estoque médio igual a R$1.000, mais as tuas compras de 3.000, e tu, somando os dois, vai dar 4.000, dividido por 2, tu tem um estoque médio de R$2.000. E aí, se você fizesse, se você quisesse calcular nesse estoque aqui, neste caso, né, o prazo médio de estocagem, você poderia pegar o teu estoque médio, que é os R$2.000, e digamos que você tivesse um custo de mercadorias, claro, você já deve ter os teus cálculos lá, como eu disse antes, pela contabilidade, pelo teu software, pelo que for, de R$300.000, ok? Então, se você pegar esse cálculo, então, digamos que você tenha lá um estoque médio de 2.000, um custo das tuas mercadorias de 300.000, vezes os 360, que são os dias do ano, né, fazendo todo esse cálculo, né, o estoque médio dividido pelo custo das mercadorias, vezes o 360, eu vou encontrar 2,4. Então, o prazo médio de estocagem do teu produto é 2,4. Isso, né? Então, isso tu encontrou o prazo médio de estocagem do teu produto, 2,4. Então, neste caso, o prazo médio de estocagem dessa tua mercadoria foi 2,4 dias. Isso, se a gente achar que é um eletrodoméstico, podemos dizer que é um prazo satisfatório entre a produção e a venda. No entanto, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, deveria ser feito se o produto em questão fosse, por exemplo, um produto perecível. Carne, leite, né? Eu posso deixar 2,4 dias um leite numa prateleira de supermercado. Aí tem toda a questão de resfriamento, né? A carne. Então, tem que ver a questão dos produtos perecíveis. Um eletrodoméstico, ok, faz diferença lá no meu giro, no meu capital de giro, no meu financeiro, tudo bem. Agora, quando a gente pensar em produtos perecíveis, é muito complicado isso. Frutas, quanto tempo dura uma fruta num supermercado, numa fruteira, enfim, esses produtos perecíveis. 2,4 dias é pouco, bastante, dependendo, é muito. Tá? Então, tem umas questões assim que precisa ser conhecido, né? Algumas questões, como eu falei, são cruciais numa estratégia, num negócio de uma empresa. O que é? O produto, o estoque, o produto que ela está usando, a estratégia que ela está usando, e todos esses cálculos que eu falei, que precisa calcular o estoque, o prazo médio de compras, o prazo médio de estocagem, o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento, o prazo médio de pagamento das despesas de curto prazo,
o prazo médio de retorno, de estocagem, enfim, todos esses cálculos precisam ser analisados, tá? E aí alguém vai me perguntar, tá, mas qual é a importância de calcular o prazo médio de estocagem? Isso é importante? O que vocês acham? É importante calcular o prazo médio de estocagem do produto ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Então, vamos lá. O monitoramento do estoque pode ser considerado, né, como objetivo primário do cálculo. No entanto, esse indicador oferece uma visão muito mais ampla e precisa sobre o desempenho da empresa e a relação entre produção e venda. Então, assim, para ter sucesso em um determinado nicho de mercado, é fundamental estudar constantemente a viabilidade financeira de cada produto. Então, por meio do prazo médio de estocagem, o gestor se torna capaz de identificar, por exemplo, desperdícios que afetam os lucros da empresa. O indicador funciona como um mecanismo que pode transformar em números processos que, de uma outra forma, dependeriam de um feeling do gestor, né, para avaliar, né, para ser avaliado. O prazo médio calculado pode tomar decisões embasadas em dados confiáveis, como eu falei para vocês, né? Então, são essas questões que precisam e devem ser avaliadas, principalmente quando os produtos são perecíveis, né? Então, esse é um fator principal. Então, o prazo médio, se o produto é perecível, então se né, quanto mais aumenta o prazo médio de estocagem, né, tá jogando fora dinheiro, né? Porque ninguém vai, por exemplo, no supermercado, comprar um produto que está prestes a vencer. Por exemplo, um produto perecível. Ele pode estar um preço atrativo, mas e quem é que te garante que ele pode estar bom? E aí tem aquela questão, né? É eficiente o investimento que eu vou fazer em novas tecnologias para mim fazer essa avaliação? Os produtos que eu estou adquirindo são necessários para a minha fábrica? As manufaturas, as vendas têm os mesmos processos? O prazo médio revela os custos operacionais, como o armazenamento em excesso. Eu posso ter produtos em excesso. E eu também posso dizer que, para complementar, nesse caso, né, o tempo que o material passa no estoque ajuda a identificar o quão saudável está o capital de giro de uma empresa. No caso, assim, se você pudesse ver o prazo médio de estocagem, né, é um fator essencial, não só para a eficiência da cadeia de produtos, enfim, da tua empresa, mas também para uma saúde financeira dos seus negócios, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês: faça uma gestão financeira, faça uma gestão de estoque, faça uma análise das suas empresas, faça uma análise dos seus indicadores, que isso são fatores determinantes para o negócio das empresas de vocês. Sem esses indicadores,
Sem esses fatores, sem ter essas análises, com certeza vocês não conseguirão ir adiante. Então, volto atrás para vocês, ó, dúvidas. Este aqui são os livros que eu uso, tá? Vocês podem encontrar, inclusive, na biblioteca. Este aqui também, vocês encontram na biblioteca, tá? Pode encontrar lá. Este daqui também. Ok? E assim, qual é a estratégia para manter uma empresa ativa e o seu estoque com capital de giro atrativo? Qual é a estratégia que vocês utilizariam agora para manter esse estoque atrativo? O que vocês fariam? Né? Se eu dissesse para vocês um produto perecível, qual é o prazo ideal para esse produto ficar no estoque? Qual é o prazo necessário? Ok? Então, era o que nós tínhamos para hoje. Desejo um bom feriado a todos. Cuide-se. Não deixem de usar máscara, não façam aglomeração. E tchau, tchau.